Queria contar para vocês uma coisa só para edificar a fé de vocês. Um médico cirurgião cristão, ele queria provar para os seus colegas, que também eram médicos e cirurgiões, que um paciente que ficava debaixo de oração, ele tinha mais chances do que um paciente que não ficasse debaixo de oração. E ao longo de meses ele marcou, hospital que tinha cirurgia todo dia, determinados pacientes, ele pegava o nome daquele paciente e passava para um grupo de oração, da qual ele participava, e o grupo de oração intercedia pela recuperação de todos aqueles que passavam por cirurgia, pelo pós-cirúrgico. E um outro grupo foi marcado para não receber oração. É um projeto científico. E o que aconteceu? No final de 9 meses, descobriu que todos aqueles pacientes que nem sabiam que tinha gente orando por eles, se recuperaram, sem complicações, sem problemas, enquanto que outros que não receberam oração alguma, alguns deles tiveram complicações e complicações até graves. Então hoje a ciência já comprova o poder da oração. Não é? Você orando, olha só, eles estavam orando por uma pessoa e a pessoa nem sabia que tinha gente orando por elas. Então, quando a gente ora aqui, como fez o pastor Rafael, pensando na Leila, que fez anteontem, 4 meses de CTI, a oração tem o seu poder. Amém? A oração atinge aquela pessoa. Isso já está comprovado cientificamente. Amém? E aí os médicos disseram assim, tem alguma coisa aí, porque ficou claro que aqueles que receberam oração se recuperaram facilmente, e os outros tiveram até complicações. Amém? Só para você orar, viu? Viu, Vera? Quando tu está orando daqui, lá nos Estados Unidos a oração está chegando lá. Está chegando lá e atingindo o coração daquela pessoa, restaurando a vida daquela pessoa. Aquilo que a gente tem dito, há muito poder na oração. Por isso é que o diabo entra em desespero quando vê um cristão de joelhos. Porque sabe que Deus responde, porque sabe que Deus é fiel. Então, meu irmão, minha irmã, não desanime das suas orações. 1 Crônicas, capítulo 4. Passagem conhecida, 1 Crônicas, capítulo 4, está contando a história de um descendente de Judá. Difícil de achar, né? 1 Crônicas, capítulo 4. Em geral é um livro que a gente passa correndo, porque só tem nome, e a gente às vezes perde os tesouros que estão aqui dentro. 1 Crônica, já achou? Capítulo 4, o versículo 9 e 10. Diz assim: Jabés foi mais ilustre do que seus irmãos. Uma outra versão diz: Jabés foi o mais respeitado entre os seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabés, cujo significado é, porque com dores o dei à luz. Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo: quem me dera, Senhor, me abençoasses, expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não sobrevenha aflição. E última frase: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido.
É de propósito que nós estamos trazendo essa passagem aqui. Nós já completamos os 100 dias de oração por uma causa, mas ainda estamos insistindo até o domingo que vem, que é o domingo da ressurreição. Vamos dar mais uma semana de oração. E nós trouxemos esse texto para você ver o poder que tem uma oração. Amém? Uma oração pode fazer toda a diferença na nossa vida. Pai querido e amado, obrigado, Senhor Deus bom, que teu Santo Espírito tenha liberdade e fale diretamente ao coração de cada um. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, num parto normal, quem determina a hora do nascimento? É o médico? É a mãe? É o bebê? Isso aí, correto. Não é a mãe que decide a hora que o neném vai nascer, a não ser que ela queira fazer cesárea ou outra coisa. Mas num parto normal, quem decide não é o médico, quem decide não é a mãe, é a criança. A criança chega lá dentro, tem uma hora que ela quer sair, tem uma hora que ela percebe que chegou a hora dela nascer. E aí ela começa a se esticar, a bolsa de águas rompe, as coisas, a mulher começa a entrar em trabalho de parto. Tem uns que são precoces, nascem até antes do tempo. Nasce até de 7 meses. Já tem outros não, que são mais prolongados, demoram mais, um trabalho de parto longo, porque às vezes o médico já diz, olha, já está passando da hora de nascer, essa criança tem que nascer, porque já está passando da hora. Provavelmente, queridos, o trabalho de parto de Jabez foi prolongado. E quanto mais prolongado um trabalho de parto, mais sofrimento para a mãe e para o bebê. Tanto sofre um, como sofre o outro. E nos povos antigos, as pessoas escolhiam nomes para os seus filhos com algum significado. Em geral, o nome trazia informações sobre a vida daquela criança, sobre a vida daquela pessoa que nasceu. E Jabez significava, na verdade, Jabez significa ai que dor. Já pensou botar o nome de um filho assim? Ai que dor. Jabez significa também sofrimento. Porque ela diz que ela botou esse nome no garoto porque com dores o dei à luz. E esse nome, queridos, deixava um estigma. O que é um estigma? Deixava uma marca negativa sobre a vida de Jabez. Um homem que era chamado de dor. Né? Tem umas mães que botam aí o nome das filhas, Maria das Dores. Coitada Maria das Dores. Não é? Então esse nome trazia uma marca negativa sobre a vida de Jabez. Hoje tem muita gente aqui no solo brasileiro que muda de nome. Ou então omite um dos nomes. Porque o nome traz vergonha, porque o nome às vezes é um sobrenome que quando você fala todo mundo ri. Não é? Então tem muita gente que troca de nome, muda de nome, ou então omite, não fala todos os nomes que tem. Eu mesmo sou meu nome na verdade é Roberto Ricardo, mas é muito R, Roberto Ricardo. Então eu falo, qual é o seu nome? Roberto. Não é? Roberto. Então talvez você também, né, diminua o seu nome, porque você soa melhor ao seu ouvido. Então Jabez, querido, certamente cresceu com uma marca sobre a vida dele, um estigma, uma marca negativa sobre a sua vida por causa do seu nome. Quem aqui já conheceu alguém que disse, se eu pudesse eu mudava de nome? Já? Olha aí, tem gente aqui que diz, se pudesse eu mudava de nome. Porque são nomes que às vezes fazem as pessoas rirem de você, debocham de você, não é? Falam coisas, dizem coisas, às vezes o som diz alguma coisa. Então Jabez, querido, deve ter crescido, ai que dor.
Ai que dor, vem cá. Ai que dor, vai lá. Ai que dor, parece até japonês, né? Ele deve ter ouvido muitas coisas da sua própria mãe. Tem mãe que quando fica com raiva, ela também é cruel. Não foi à toa que você me deu tanta dor na hora de nascer. Vai dizer que não tem mãe assim? Eu é que sei o que eu sofri na hora de você nascer. Então, filho, escuta isso, querido. Escuta isso. Talvez ele tenha ouvido dos seus próprios irmãos, porque irmão também é uma prova para muitos de nós, não é? Irmão, às vezes, é uma prova, e ele cresceu ouvindo isso. E as palavras, elas têm um poder. Parece que não, mas as palavras, elas têm um poder. Então, a vida de Jabez tinha tudo para ser uma repetição do nome dele, uma repetição de dor, uma repetição de sofrimento, uma repetição de aflição, de vergonha. No entanto, não foi isso que aconteceu. Porque a Bíblia diz que ele foi o mais ilustre entre seus irmãos. Que ele foi o mais respeitado entre os seus irmãos. Que ele foi aquele filho que teve mais expressão para fora, para os outros, para a família, do que dentro da família. O que foi que aconteceu que deu essa virada na vida de Jabez? Um homem que tinha um nome de vergonha, de dor, de sofrimento, de humilhação, e apesar desse nome, ele se tornou um homem ilustre, um homem expressivo, um homem respeitado. Será que aconteceu? Nós sabemos, querido, que uma virada acontecer na nossa vida do lado de fora, em geral, precisa acontecer uma virada onde, querido? Do lado de dentro. Às vezes, o que acontece do lado de fora provoca o lado de dentro. Então, certamente, alguma coisa se moveu no interior de Jabez, no seu coração, na sua alma. Você sabe que Deus criou o ser humano com livre-arbítrio. O ser humano, ele tem uma cabeça que pensa, ele tem uma consciência que pensa, que reflete. É graças à sua consciência que você faz escolhas, toma decisões. Amém? Porque você tem uma consciência. Bota a cabeça para pensar. Põe a mão na consciência. Porque a gente tem uma consciência, a gente pensa, a gente reflete, a gente faz mudanças, a gente toma decisões, faz escolhas. Eu creio que Jabez, olhando para a sua situação de vida, aquilo que ele vivia do lado de fora, aquilo que ele sentia do lado de dentro, um dia ele tomou consciência da situação dele, ele caiu em si que ele precisava da ajuda de Deus. Amém? Alguém está aí? Diga amém. Em algum momento, como o filho pródigo, caiu em si, disse, vou voltar para a casa do meu pai, como Agar no deserto, e hoje falou com ela, vou voltar para minha senhora. Em algum momento, Jabez caiu em si, que ele precisava da ajuda de Deus, que ele precisava que Deus fizesse alguma coisa, uma ação na vida dele. E ele fez uma oração específica. E como nós dizíamos, querido, uma oração faz grande diferença na vida de uma pessoa. Amém? Se você olhar a Bíblia é cheia de orações que fizeram diferença na vida de pessoas. A oração de Elias, que orou e o fogo desceu. Josué orou. Quem é a turma aí da escolinha? Não tem mais? Elias orou e o fogo desceu. Dá glória a Deus. Josué orou.
e o sol parou. Isso aí. Nós temos vários, Jacó orou, temos várias passagens, né, de pessoas que fizeram uma oração específica, num momento específico, num desafio da sua vida, e aquela oração provocou uma mudança na vida daquela pessoa. Anima teu irmão, meu irmão, que nessa manhã, você faça uma oração que provoque mudanças na sua vida, que provoque libertação na sua vida, que provoque a direção de Deus na sua vida. Minha gente, vocês estão muito adormecidos para o meu gosto. Não está acreditando no que eu estou falando, não? Você não está acreditando que uma oração pode mudar tudo? Nós estamos aqui há 100 dias de oração por uma causa, e recebi esses dias, irmã mandando, obrigado pastor, olha cá, isso aqui foi resposta dos 6 dias de oração. Quarta-feira tinha uma irmã aqui agradecendo a cura de um câncer, resposta de oração. Um câncer pode ser curado com oração? Então vamos prestar atenção na oração de Jabez, que é bem interessante. Ela serve para nós todos. A primeira coisa que Jabez diz, e eu achei muito interessante, que botei até no título da mensagem, ele disse assim: quem me dera me abençoasse. Quem diz, querido, quem me dera, ou quem dera, está expressando o desejo por algo que aquela pessoa não tem. Por exemplo, quem me dera ter um apartamento na Avenida Atlântica. Isso é só para quem não tem. Amém? Quem tem, tem. Talvez você diga: quem me dera ter uma casa em Búzios para passar o final de semana. Talvez tenha algumas mulheres aqui: quem me dera ter um marido para me sustentar. Quem me dera ter um filho. Quando uma pessoa diz assim, quem me dera, ela está expressando um desejo por algo que ela não tem. Amém? Algo que ela não tem, mas que ela gostaria de ter. Não é? O que é que hoje você gostaria de ter e não tem? Será que você tem um quem me dera? Pergunta para o teu irmão: tu tem um quem me dera? Tem um quem me dera? Vamos, minha gente, mexe com a fé do seu irmão. Ele fica aí com essa cara de paisagem. Você tem um quem me dera dentro de você? Você tem dentro de você um desejo por algo que você não tem? Que no momento você não tem, mas que você gostaria de ter? Amém, queridos? Trazendo a palavra para a nossa vida. De alguma forma, queridos, Jabez olhando para a vida dele, ele não via a bênção de Deus. Ele não via a bênção de Deus. Parece que estava faltando algo na vida dele. Estava faltando um sentido para a vida dele, estava faltando uma realização, um objetivo, uma meta, alguma coisa. Talvez ele olhasse para a vida dele, na vida dele não tinha o que os irmãos tinham, ou o que outras pessoas ao redor dele tinham. Então ele disse: quem me dera Deus me abençoasse. Ele está falando isso, querido, porque de alguma forma ele olhava para a vida dele e ele não estava vendo a bênção de Deus na vida dele. O que talvez ele visse na vida dos outros. Talvez a vida de Jabez, querido, fosse mesmo uma vida só de dor e sofrimento. Exatamente como o nome dele dizia. Talvez a vida dele fosse uma vida de dor,
de sofrimento, de deboche, de bullying, de vergonha, de humilhação. Talvez a vida dele fosse isso mesmo. E aí ele diz: Deus, quem me dera que o Senhor me abençoasse. Apesar dele ter dado tanto sofrimento à mãe dele na hora do nascimento, apesar de ter nascido numa família que talvez tenha deixado marcas, ele não queria ficar paralisado, não queria ficar parado por culpas, por mágoas, por ressentimentos. Ele não queria ficar emaranhado nesses sentimentos que trazem dor, que trazem sofrimento, que trazem aflição. Ele queria que a vida dele, apesar de tudo que ele já tinha passado, ele queria que a vida dele tivesse um sentido, tivesse uma direção, tivesse um rumo, tivesse algum valor, tivesse algum significado. Quem me dera Deus me abençoasse. Parece que ele estava descobrindo aquele provérbio que o pastor Rafael gosta tanto. Ele diz assim: eu quero ser abençoado. Ele está dizendo com outras palavras: eu quero ser abençoado pelo Senhor, porque a bênção do Senhor enriquece, e ela não traz nenhum desgosto, nem dor. O problema dele era dor. Era o nome dele, né? Ai, que dor. Então ele diz: quem dera Deus me abençoasse. Parece que ele já conhecia o livro de Provérbios, que diz que a bênção do Senhor, ela é que enriquece, e ela não traz dor, ela não traz desgosto. Não é? Talvez entre nós tem alguém que também esteja dizendo: quem me dera Deus me abençoasse nesse novo projeto da minha vida. Quem me dera Deus me abençoasse na minha casa. Quem me dera Deus me abençoasse no meu casamento. Quem dera Deus me abençoasse na minha saúde. Quem dera Deus me abençoasse na minha vida financeira. Eu estou falando uma porção de coisas para você dizer amém, 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 amém. Mas tu fica calado aí, não fala nada. Então a primeira coisa interessante, para a gente aprender a orar, viu? Primeira coisa que ele pediu a Deus foi que Deus abençoasse a vida dele. Um culto de oração aqui, outro dia, nós estávamos aqui, e eu disse: hoje nós vamos começar o culto de oração diferente. Você vai orar por você. Esquece família, esquece filho, esquece isso, esquece aquilo. Ora por você. Porque se você não for abençoado, como é que você vai abençoar os outros? Se você não se ama, como é que você vai amar o outro? E aí nós fizemos aqui uma oração, cada um orando por si próprio, pedindo oração por si próprio. Não é? Então a primeira coisa que ele pediu foi que Deus abençoasse a vida dele. Mas ele pediu uma segunda coisa. Ele pediu uma segunda: quem dera me abençoasse e expandisses o meu território. Presta atenção, queridos. Naquele tempo, para uma pessoa ganhar dinheiro, para ter prosperidade, o homem precisava trabalhar. Mudou alguma coisa, querido? Naquele tempo, mudou? Então me ensina, que eu quero aprender. O que mudou? Naquele tempo, para ganhar dinheiro, se precisava trabalhar. Amém? Mudou alguma coisa, querido? Oi? Exato, aí ó, a irmã já está acrescentando, é uma mulher que está falando. Hoje o homem e a mulher têm que trabalhar, não é só o homem, é uma mulher que está falando, tá? Não me taca pedra, não. Então, naquele tempo, para ganhar dinheiro, para ter prosperidade, o homem precisava trabalhar, e para trabalhar o homem precisava ter terra. Por quê? Porque o sustento vinha da terra. Então, é por isso que ele pediu que Deus expandisse o seu território, que Deus alargasse as suas fronteiras. Se ele está dizendo: Deus, expande o meu território, quer dizer que ele tinha território. Ele tinha fronteiras, mas talvez ele se visse tolhido, limitado. Ele tinha alguma coisa, mas ele sonhava ter mais do que tinha. Querido, vamos fazer isso um pouquinho para nós aqui. Quem aqui tem alguma coisa? Tem uma sandália havaiana? Tem?
Você tem alguma coisa. Não é que você não tem, tem. Mas quem aqui gostaria de ter mais do que tem? Só a ala da esquerda que quer aqui. Não, ele tinha alguma coisa, mas ele queria ter mais. Tem gente aqui que tem alguma coisa, querido. Tem trabalho, tem uma casa, tem família, mas no fundo do coração você queria ter mais, você queria alcançar mais, queria fazer mais, você tem disposição. Jabez, dentro dele, ele acreditava que ele podia ir mais longe do que ele ia. Ele podia fazer mais do que ele fazia, ele podia alcançar mais do que ele podia buscar novas possibilidades, que ele pudesse fazer coisas novas na vida dele. Será que tem alguém aqui? Olha, eu não sou nenhum João ninguém, eu tenho alguma coisa, eu faço alguma coisa, eu trabalho, eu faço uma porção de coisas, mas se possível, eu queria ter mais, eu queria fazer mais, eu queria fazer mais para a obra de Deus, eu queria fazer mais para o mundo, eu queria fazer mais, eu queria ter mais, ele tinha um desejo no coração dele de ter mais. Como nós, queridos. Quem é que aqui não tem o desejo de fazer mais, de ter mais, de alcançar mais, de andar por novos caminhos, de buscar novas possibilidades? Não é? Olha aqui, querido, você vê aqui, a gente já vê aqui a virada acontecendo dentro de Jabez, não é? Ele já querendo mudar. Por quê, querido? Tudo que nasce no coração do homem. Por isso que a Bíblia diz para você guardar do teu coração, porque dele nascem as fontes da vida. É do teu coração que nascem as ideias, é do seu coração que nasce a coragem, é do teu coração que nasce o ânimo, é do teu coração que nasce a boa disposição. Então a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Se você não guardar o coração, não vai proceder fonte de vida, vai proceder fonte de quê, querido? É difícil dizer, né? Mas é isso aí. Amém? Então, o que é que, na verdade, o que Jabez estava dizendo para Deus? Deus, aumenta os meus territórios. Na verdade, ele estava dizendo para Deus assim, Deus, me dá mais trabalho. Me dá mais dinheiro, Pai. Me dá mais provisão. Me dá prosperidade. Hoje tem muita gente que quer prosperidade, querido, mas não quer trabalhar. Quer ter dinheiro, mas não quer ter trabalho. Quer que o dinheiro caia do céu. Quer que o dinheiro venha da mamãe, do papai, da vovó, lá de Lisboa, mande para ele. Não, Jabez estava dizendo, Senhor, me dá mais território, me dá mais terra para trabalhar. Me dá mais campo para mim, Senhor. Abre novas possibilidades na minha vida. Não é? E ele ainda pede mais, Senhor, que a tua mão esteja comigo. Preserva-me do mal, que não me sobrevenha nenhuma aflição. De uma certa forma ele está dizendo, Senhor, faça-me uma pessoa capaz de passar pelo mal como ele passou, por causa do nome, do sofrimento, da dor, de passar pelas adversidades, passar pelas dores, e ser uma pessoa resiliente, uma pessoa que prossegue. Me dá força, Pai, seja a tua mão comigo, não me deixa vir em aflição, me dá força para prosseguir e não ficar paralisado em mágoa, em culpa, em ressentimento. Não, que eu prossiga, apesar de tudo que eu já passei na vida. Olha só, traz essa palavra para você. Apesar de tudo que você já passou, de adversidade, de sofrimento, de dor, Deus te dá força para você prosseguir, avançar e continuar para tudo que Deus ainda tem para a tua vida. Você concorda que tem pessoas que quando passam por adversidade, dor, sofrimento, infelicidade, elas ancoram na depressão, ancoram no desânimo, ancoram numa mágoa que não esquece, num rancor, num ressentimento, não consegue prosseguir, porque não conseguiu passar por aquela situação.
Nós falávamos aqui domingos atrás, o que é perdão? Perdão é você passar por uma situação e prosseguir, apesar dessa situação te ter magoado tanto, ter te ferido tanto, você perdoa, pede perdão a Deus, perdoa alguém, se perdoa e prossegue. Então o que Jabés está dizendo? Senhor, que tudo que eu vivi não me paralise, que a tua mão esteja sobre mim, que não me sobrevenha nenhum mal. Faz de mim uma pessoa de passar por um mal e ainda prosseguir, e ainda continuar. Amados, ao longo da vida, a gente tem muito problema, tem muitas dores, tem muitas tristezas, é inevitáveis. Jesus mesmo avisou para a gente, vocês vão passar por aflições. Não existe um mundo sem aflições. Não existe isso. O mundo tem aflições. A igreja fica calada, porque isso é uma coisa difícil de... Mas Jesus disse, no mundo tem aflições, mas tenha um bom ânimo. Ou seja, você vai sobreviver a essas aflições. A sua vida vai continuar. A sua vida vai prosseguir. As aflições de hoje vão passar. Fala para o teu irmão, as aflições de hoje, elas vão passar. Então nós não podemos ficar paralisados, querido, nas aflições. Não podemos ficar paralisados na dor, no sofrimento, na decepção, no desapontamento. Então isso aqui, hoje, é uma opção minha, sou eu que escolho. Eu tenho cabeça para pensar. Você passou por uma decepção, um desapontamento, uma perda, um sofrimento, uma dor. Quem faz a escolha se vai prosseguir ou se vai ficar parado é você. Isso aí é altamente perturbador, porque a responsabilidade é minha. No mundo passareis por aflições, mas eu tenho bom ânimo para prosseguir, porque eu sei que Deus tem mais. Amém? Então quem faz a escolha de prosseguir sou eu. E quem faz a escolha de ficar para baixo, derrubado, desanimado, não quero mais nada, não quero, também é a pessoa. Você sabe o que é isso, você convive com gente assim. Então a opção é nossa, a escolha quem faz. Jabés, apesar de tudo que ele tinha vivido até aqui, ele queria que a vida dele tivesse um novo sentido. Ele queria que a vida dele tivesse um novo significado. Ele não queria ser visto como um alcoólatra, ele não queria ser visto como um drogado, ele não queria ser visto como um ladrão, ele não queria ser visto, estou parafraseando, querido, para você entender. Aquele ali foi aquele que não deu certo, aquele ali é aquele que foi um fracassado, aquele ali é a ovelha negra da família. Ele não queria ser visto assim, aquele que traz dor, que traz sofrimento. Ele queria ser visto como alguém abençoado por Deus. Alguém ilustre, alguém respeitado. Quem é que gosta de respeito, querido? Respeito. Eu gosto de ser respeitado. Quando as pessoas me tratam, ele queria. Isso significa, querido, que ele não era respeitado. Ele era desvalorizado, ele era humilhado, ele era envergonhado. Então ele aqui está dizendo, né? Apesar de tudo que eu já vivi, eu quero que a minha vida tome um significado. Apesar do meu nome, eu quero buscar um propósito que Deus tem com a minha vida. Amém? Certamente Deus tinha para ele um propósito, que não tinha a ver nada com dor, que não tinha a ver nada com sofrimento, com vergonha, com humilhação. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Esse momento aqui, queridos, é um momento como se ele estivesse tendo um encontro com Cristo. Cristo entrando na vida dele. Eu sou uma nova criatura. O que ficou para trás ficou. Vou ter luta? Vou.
Talvez eu precise de ajuda de Deus, talvez eu precise de ajuda até de pessoas, ajuda da família para poder prosseguir. Então, ele queria que a vida dele tomasse uma nova direção. Apesar do seu nome, apesar do seu início de vida difícil, limitado, não é, tolhido por um nome, que sem território, sem espaço para ele sabia que Deus tinha uma nova história para ele, assim como Deus tem uma nova história para cada um de nós. E diz a palavra que ele orou a Deus e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Ele foi o mais respeitado. Vamos dizer assim, querido, que a ovelha negra se tornou a pessoa mais abençoada da família. Se tornou aquele filho mais expressivo. Se tornou aquele filho que mais realizou. Se você pegar o capítulo anterior, no capítulo 3, a cidade que Jabés pediu a Deus que alargasse as fronteiras, aumentasse o seu território, a cidade dele tomou o nome dele. Porque Deus deu a ele condições de alargar seus territórios. Muitos povos viveram em Jabés. Você pode ler isso no capítulo anterior. Olha lá. No último versículo do capítulo 2, no versículo 5:5, as famílias dos escribas que habitavam em Jabés foram os tiratitas, os semeatitas, os sucatitas, os queneus, ou seja, várias pessoas. Ele não só foi abençoado, mas ele abençoou a vida de muita gente, porque ele alargou os seus territórios ao ponto da cidade dele se chamar pelo nome dele. Acontece isso no Brasil, queridos? Tem cidades no Brasil que tem o nome de uma pessoa? Tem, João Pessoa. Por que o estado de Rondônia tem o nome de Rondônia? Por causa de quem? Marechal Rondon. Então, pessoas que se tornaram ilustres. Você conhece, tem muita cidade do interior que o nome da cidade é uma pessoa ilustre daquela cidade, que tomou vulto naquela cidade, foi conhecida. Então, Jabés é um exemplo para a gente, querido, uma ovelha negra que se transformou na pessoa mais abençoada da família. Uma pergunta para você: Deus pode transformar a vida de uma ovelha negra? Quem aqui se diz, eu às vezes me sinto a ovelha negra da minha família? Tem alguém aqui? Amém? Olha, eu vivi isso na minha vida. Meu pai dizia para mim, ele me chamava e dizia, olha, teu irmão e tua irmã eu passei a limpo, você veio no rascunho. Era duro para mim, minha gente. Gordo, dentuço. Você está rindo porque não era você. O que é que a gente vê aqui, querido? O nosso passado, nossos humildes começos, os sofrimentos que a gente já passou. Quem aqui tem coragem de dizer, eu já sofri muito? Às vezes novinho você já sofreu muito. Não profetizam para o teu futuro. Aquilo que você sofreu lá atrás, de humilhação, de vergonha, de decepção, nada disso é impedimento para Deus dar a você um novo futuro, de escrever uma nova história na sua vida. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Nós vemos aqui que o quem me dera dele veio a se cumprir. O quem me dera dele veio a se cumprir. E nessa manhã, querido, nós vamos fazer essa oração aqui. A oração do quem me dera. Quem me dera, pontinho, 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 você completa. Aí dentro da tua cabeça. Quem me dera
pontinho, 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 você completa. Quem me dera o quê, Maria? Fala aí para mim. Deus te abençoar para você abençoar os outros? Algo mais prático. Quem me dera? Quem me dera eu tivesse uma casa própria? Oi? É para você pensar, meu irmão. O justo viverá pela fé. E fé nas promessas de Deus. Quem me dera eu não fosse visto na família como eu sou visto. Amém, queridos? Alguns de nós somos vistos como ovelha negra da família. Aquele que deu errado. Aquele que é o fracassado. Aquele que é varrido para fora assim. Toma teu rumo. Teu lugar não é aqui não. Você tem um quem me dera aí dentro de você, querido? Amém, queridos? Vamos orar e vamos orar com fé. Amém? Quem me dera, Pai. Pontinho, 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 você completa. Quem me dera, Senhor, daqui para o final do ano a minha vida esteja completamente transformada. Quem me dera, Senhor, eu pagasse essa dívida que eu tenho hoje e me livrasse totalmente dela até o final do ano. Quem me dera, Senhor, abrisse uma porta de emprego para mim, para trabalhar, porque eu quero trabalhar. Quem é que quer trabalhar? O resto não quer ninguém trabalhar, né? Quer ficar todo mundo encostado. Já trabalhou muito, né? Já trabalhou muito. Quem me dera uma aposentadoria sossegado. Sossegado e com saúde. Quem me dera ficar um velho sem perder a lucidez. Amém? Quem me dera ficar velha, estou falando com as mulheres, ficar velha, mais ativa, trabalhando, se movimentando. Amém? Então, querido, cada um de nós aqui temos um quem me dera dentro de nós. Que nós tenhamos coragem e fé de orar a Deus. Deus, me abençoa. Olha só, essa é uma oração hoje que você vai fazer por você. Deus, me abençoa. Como disse a irmã, me abençoa que eu quero abençoar a vida de muita gente. Eu quero abençoar a minha família. Eu quero abençoar os meus amigos. Amém? Você pode ficar de pé. Talvez tenha alguém aqui como Jabez, se sinta uma pessoa marcada. Dores, sofrimentos, coisas que você passou, te marcaram. Talvez na sua própria família, você é vista como alguém, uma ovelha negra, alguém que não deu certo, alguém que tudo que fez deu errado. Meu querido, a sua oração hoje, a sua oração, quem me dera, Senhor, o Senhor me abençoasse. Quem me dera o Senhor abrisse as minhas fronteiras, alargasse o meu território. Quem me dera, Pai, o Senhor me guardasse de todo mal. Me livra de qualquer aflição. Uma oração que você faz por você mesmo. Eu vou te ajudar, tá? Você vai fazer uma oração por você mesmo e eu vou fazer uma oração por você também. E diz a palavra, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Fecha teus olhos aí um momento. Eu repito, quem me dera, pontinho, 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 você completa. Quem me dera o quê, queridos? Quem me dera o quê? O que é que você hoje não tem, mas tem o desejo de ter? Quantas coisas, Pai, quantas coisas, temos desejos, mas não temos hoje.
Talvez, Pai, essa palavra seja a vida de muitos aqui, que tem vivido sofrimento, tem vivido dor, mas que não tem desistido, não tem desanimado, não tem abandonado a sua fé. Eu tenho aqui diante de mim, nessa congregação, pessoas que têm passado por dores, sofrimento, vergonha, humilhação, mas elas prosseguem, estão aqui na tua casa. Pai querido, ouve o quem me dera dele, ouve o quem me dera dessa mulher, ouve a oração, Pai, e responde como o Senhor respondeu para Jabez, Pai. Responde a oração dele, aquilo que ele está pedindo, aquilo que ela está pedindo, que ela receba das tuas mãos. Meu Pai, transforma a vida dela, transforma a vida dele, que ele venha a ser uma pessoa ilustre, que ele venha a ser uma pessoa respeitada, que ele venha a ser uma pessoa especial no meio da sua família, no meio da sua casa. Transforma a vida do meu irmão, transforma a vida da minha irmã, como o Senhor transformou a vida de Jabez. E pela fé, e pela obra completa de Jesus na cruz do Calvário, nós já te agradecemos. Levante as mãos e já comece a agradecer a Deus. Comece a agradecer, comece a glorificar o nome do Senhor, comece a bendizer o nome do Senhor. Confia no Senhor, que mais Ele tem para te dar. Muito obrigado, Pai, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Agora dá uma palavra para o teu irmão, vai trabalhar, meu irmão. Vai trabalhar. Vai trabalhar que Deus vai te dar. Amém? Vai